A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente finaliza o livro de 1 Crônicas, tá? Só que a gente vai emendar os 2 dias em um, porque uma boa parte continua sendo cronologia, não, genealogia. Então, 1 Crônicas 25 ao 29, amém? Mas antes da gente orar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Novas pessoas estão chegando no canal, então para vocês entenderem aqui o plano de leitura, todo dia nós lemos alguns capítulos dos livros em sequência, né? A gente vai mandando os livros e até o fim do ano a gente chega com a Bíblia toda. Então a gente finaliza a Bíblia em um ano. Se você chegou agora e ainda vai pegar pela metade, no começo do outro ano você pode pegar esses vídeos da playlist desse ano que dá para continuar, né? Para seguir a Bíblia toda. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, nos dê acesso à Tua sabedoria, nos ajude a andar sobre a Tua Palavra, Senhor, para que a gente viva os Seus milagres, as Suas multiplicações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 29, a partir do versículo 15. Davi louva a Deus. O texto diz assim: porque somos estrangeiros diante de Ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao Teu santo nome vem da Tua mão e é toda sua. Bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações e que Te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. O Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no nosso coração do teu... Não. Conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Aqui Davi ele está agradecendo a Deus porque ele sabe que mesmo que ele entregue tudo para fazer o templo, tudo vem de Deus. Então Deus, como disse para ele antes, eu nunca pedi para vocês fazerem um templo para mim, eu sempre habitei em tendas e eu nunca exigi nada disso. Isso parte do coração do homem para com Deus. Mas Deus ele se agrada, ele sonda o coração. Lá nos evangelhos a palavra vai dizer que quando, se eu não me engano nos evangelhos, quando for orar, feche a porta do seu quarto. Acho que é lá, né? Que tá. E o texto diz assim: o Senhor que do céu te vê. Então o Senhor, primeiro ele não ouve a oração, ele vê o coração, Então aqui ele vê, ele enxerga. Davi reconhece que ele enxerga a sinceridade. E através do exemplo de Davi, do rei, disposto a entregar tudo para o Senhor, o povo também fica disposto e faz ofertas voluntárias para o templo. Isso é muito bom, até mesmo porque Davi ele consegue ver o reflexo no povo dos seus frutos. Ele não come dos frutos próprios, nós não comemos dos nossos frutos, a árvore não consome dos próprios frutos, mas é gostoso a gente ver que aquilo que a gente frutificou, aquilo que a gente plantou, é colhido, é bem servido. Então o bom exemplo de Davi fez com que o povo doasse voluntariamente para Deus. Isso alegra muito o coração de Davi também. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Aqui do 28:2. Davi se pôs em pé e disse: meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. É interessante que aqui mostra, prova do que a gente já sabe, de que Davi ele fez de tudo para trazer a Arca da Aliança. Uhum. Ele não desistiu e tentou pela segunda vez ali certinho, pedindo consultando o Senhor. E agora dessa vez que ele quis fazer um templo ao Senhor, E mesmo Deus dizendo a ele que não, que seria o filho dele, Deus viu tanta sinceridade do coração dele que ele disse para Salomão que foi Deus que passou todas as instruções para ele. Então foi Salomão que executou, mas foi Davi que foi para Davi que Deus deu cada passo de Sim. Como seria o templo, De tudo direitinho. Ele já tinha separado os levitas, ele já tinha separado os
os comandantes da porta, né? Os Os guardas. porteiros, Os guardas da porta, os músicos, né, que eram os levitas que eu acabei de falar. Então, a alegria dele de ter a ânsia de estar perto de Deus, né? Era muito Ele não bonito. descansava enquanto, tipo, não, eu preciso trazer a arca. Sim. Não, eu não consegui, mas agora eu vou tentar de novo. Ah, mas eu preciso fazer um templo pro Senhor. Aqui ele fala do descanso dos pés do nosso Deus, repouse para sempre. Então a presença de Deus para Davi realmente era muito importante. Ele ser rei Foi só um bônus. Foi só um bônus É. e para ele não enchia os olhos com isso. Porque ele deu todo o tesouro dele para construir tudo, o ouro, a prata, para ajudar nas construções. Então os olhos dele não estavam na riqueza, né? Estavam realmente em Deus. Concordo. E por isso que Davi foi um rei único, né? Nem antes, nem depois. Primeiro veio um rei soberbo. Depois veio reis mais acomodados, digamos assim, com a presença de Deus. Né? Mesmo partindo de Salomão já. Reis mais acomodados com a presença de Deus. Davi teve muitas experiências porque ele não se baseava no poderio militar que ele tinha. Ele não se baseava numa palavra que Deus falou que ele era segundo o seu coração. Ele esperava em Deus as situações. Né? Tanto que a gente vê que quando ele vai lutar contra os filisteus, contra todas as guerras, ele sempre consulta o Senhor antes. Né? Então, Davi entende que se ele não consulta o Senhor, ele vacila o pé. Inclusive, foi um dos vacilos de Davi foi esse. Não consultou, vacilou. Né? Mas sempre que ele anda na presença de Deus, ele vê que tudo dá certo. Então, se ele anda na presença de Deus e tudo dá certo, por que vai andar fora? Não faz sentido, né? Então, apesar dele ser um homem de guerra, né, que Deus proibiu o templo porque ele tinha sangue nas mãos. Mas mesmo assim, ele era um homem muito temente ao Senhor, muito temente mesmo. Foi o rei da história. Ele foi o rei da história porque ele além de ser rei, ele via, né? Como é que eu posso dizer a palavra certa? Ele falava de Jesus já. Ele profetizava, ele proferia palavras proféticas, então, exatamente. Quer dizer, Deus mostrava coisas para Davi que eu acho que ele não mostrou para nenhum rei. Inclusive, hoje, se eu não me engano, eu estava lendo um salmo. Teve outros reis de sucesso, né? Eu acho que Josias, a gente falou que ele também até o final da vida, ele foi fiel a Deus, né? Sim. Mas Davi, ele profetizava, ele... Mas foi muito mais curto o reinado do que o de Davi. Davi reinou 40 anos. 40, né? Então, Davi foi diferente. Davi, ele teve experiências com Deus que eu acredito que nenhum outro rei tem tido. Aqui, ó, Salmo 65. O 65, versículo 7, ele diz assim: Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Ele está falando aqui de Jesus acalmando a tempestade. Olha que loucura. A gente viu. Ele está falando aqui de Jesus acalmando a tempestade. Né? E ao mestre do canto, de Davi. Então, Davi realmente, ele tinha essas profecias, né? Muito, muito interessante. Bem lembrado. Os salmos dele, ele era sempre assim, se humilhando, né? Se diminuindo, pedindo a presença. Senhor, vê se em mim algum caminho mau para que eu seja levado ao caminho, à eternidade. Então, quer dizer, ele se importava pela presença, pela salvação, em estar agradando a Deus. Né? Ele não estava ligando para riquezas assim como... Isso acabou Não era para fechar. Levando o mau caminho a muitos reis, né? Mas ele não. Sim. Então, e o reinado de Davi só é subjugado na vinda de Jesus. Né? Jesus é o rei sobre todos os reis. Depois de Jesus, Davi. Tanto que quando Jesus está passando, o cego grita, né? Jesus, filho de Davi. Né? Ele poderia ter falado do último rei que foi de Judá, né? Porque Davi... Exatamente, porque era referência, né? Era referência. Apesar de ter passado diversas histórias, diversos reis, todo mundo ali sabia que não tinha ninguém igual a Davi. Deus escolheu ele porque ele era especial mesmo. Ele era diferente mesmo. Segundo o coração de Deus. Ele era especial. Deus viu o coração dele. Né? Como Deus é atemporal, Deus está no futuro, no passado e no presente. Deus viu tudo que Davi sentia, né? Mas essa também foi uma escolha dele, né? De Davi. De fazer
tentar fazer tudo direitinho, né? Sim. Porque você vê que é muito profundo também o que Deus fala de Salomão. Ele fala que escolheu Salomão, que amou Salomão. E que Salomão seria filho dele e ele pai. Tipo assim, Salomão tinha tudo pra ser igual a Davi. Mas ele se deixou levar, né? Pelas mulheres, pelas... E ele teve 2 experiências maiores do que a de Davi, eu creio. Eu acho que não. Porque o texto Davi diz passou por muita que coisa. Deus ficou face a face com ele 2 vezes, né? Face a face De cara com ele. Não, se eu não me engano, tá assim. Sendo no texto. Moisés e a glória do Senhor? Não, no caso, Moisés, Deus fala diretamente com ele tá de costa quando o Senhor passa, ele volta resplandecendo. Já para os reis era o anjo do Senhor, já provavelmente no formato de teofania, entendeu? Mas eles sabiam que era Deus falando com ele ali. Como o próprio Davi viu o anjo desembaiando a espada entre o céu e a terra. Do que as experiências de Davi? Ah, sim, porque ele profetizava, era uma coisa fora do normal. Davi falava de coisas que tipo, ia acontecer bem lá na frente. Não era igual, eu acho. Eu acho que não era. Mas então é um desperdício, né, de Salomão. Porque ele tinha tudo, porque Deus escolheu ele, foi muito bonito o jeito que Deus falou sobre ele. E o erro de Salomão foi qual? Mulheres. Não meditar na palavra de dia e de noite. Porque se ele meditasse na lei de dia e de noite, né, ele não teria cometido esse erro. Verdade. Por exemplo, Davi erra no censo, né, quando ele pede para fazer o censo, mas não está nas leis o censo. Deus nunca deixou isso escrito. O censo, não faça censo, não conte. Eu acho que tá, Lucas. Será que eu tá? acho que tá no Pentateuco. Se eu não me engano, eu acho que eu já ouvi isso de então. Moisés, se eu não me engano, eu acho. Mas falando ainda na questão do coração de Davi, isso muitas vezes acontece com a gente, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa se destacando e a gente pensa assim, por quê, né? Mas o erro não tá, muitas das vezes não. O erro não está em Deus, nunca estará em Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas, o problema é você, né? Então você está sendo sincero? Exatamente. Você está dando o seu melhor? Você está sendo seguro no coração de Deus? Faça a oração de Davi. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. É uma falha, né, de modo geral das pessoas, né? Olhar o erro em vez de se perguntar o que eu preciso fazer para me tornar assim. Né? Que hoje é um método que o pessoal chama de coach. Né, que os coaches induzem as pessoas a se espelharem neles, eles chamam de não é espelhar, mas que seja, ele se espelha neles para que as pessoas tenham mais vontade de seguir, sejam mais eficientes e tal, e acaba funcionando, né? Queria lembrar a palavra certa. E isso porque, só que isso eles usam um método motivacional, né? Eles usam um método motivacional, modelar. Eles pedem para as pessoas modelar eles, tipo assim, um nadador que o Gustavo Borges nadou, ganhou Olimpíadas. Aí um nadador quer ser bom, modela o Gustavo Borges. O que esse cara faz que dá certo? Vou fazer igual. Mas não, normalmente o ser humano em relação à Bíblia, a Deus, ele não tem esse âmbito de olhar e falar assim, eu quero fazer igual. Eu quero ter porção dobrada, como Eliseu pediu sobre Elias, né? Ele olha e fala assim, porque ele fazia melhor. Aí que peca o coração. Aí pecou o coração, Deus viu aquela sua maldade de coração, que isso é uma concupiscência da carne. Você quer agradar a sua carne, não a Deus. Né? Se você quisesse só honrar a Deus como Davi sempre quis, você olhar e falar assim, nossa, ele honra a Deus. Eu vou modelar ele aqui para honrar a Deus também. Porque grande é a seara, poucos são ceifeiros. Então, se não tem lugar para mim aqui, eu vou aprender aqui e vou honrar a Deus ali. Eu vou para lá e vou para lá e segue o rolê, mas sempre honrando a Deus. É o erro da carne, né? O nosso erro humano, né? Mas que dá pra sanar essa falha aí se meditar na palavra de dia e de noite. Foi a instrução que Davi passou para Salomão, né? Quando ele assumiu o reino. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na palavra, Senhor, estar acessando, Pai, a tua sabedoria, Senhor, lendo os testemunhos dos teus filhos, dos teus servos, daquele que um dia foi segundo o teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia mais a andar sobre a tua palavra, Pai. Amém. Tchau!